Você sabia que uma mistura aparentemente simples de ingredientes mudou para sempre a história da humanidade? A pólvora não só revolucionou guerras, como também impulsionou a mineração e transformou a forma de construir e criar máquinas. Ela abriu caminho para as armas de fogo, a artilharia moderna e inúmeros avanços tecnológicos que moldaram o mundo. Mas afinal, o que é exatamente a pólvora? Como ela é feita e por que teve um impacto tão enorme na nossa história? Nesta jornada, vamos descobrir não só a história da pólvora, mas também como ela é feita e algumas curiosidades surpreendentes sobre essa substância que literalmente mudou o rumo da civilização. Tudo isso, aqui, em Coisas Simples e Curiosas. A pólvora negra, como é comumente conhecida, é uma mistura química composta por três elementos principais: salitre, nitrato de potássio, carvão e enxofre. Embora possa parecer uma combinação simples, cada um desses componentes desempenha um papel vital na reação de combustão. O salitre atua como oxidante, fornecendo o oxigênio necessário para iniciar a combustão. O carvão vegetal fornece o combustível, enquanto o enxofre desempenha um papel duplo. Reduz a temperatura de ignição e melhora a eficiência geral da mistura, facilitando uma combustão mais uniforme e energética. Essa interação química produz uma rápida liberação de gás e calor, gerando assim uma explosão controlada. Para que a pólvora funcione corretamente, é essencial que esses três componentes sejam misturados em proporções precisas. A fórmula tradicional, que permanece inalterada há séculos, é de aproximadamente 75% de salitre, 15% de carvão vegetal e 10% de enxofre, em peso. Mesmo pequenas variações nessas proporções podem alterar radicalmente o comportamento da pólvora. A história da pólvora remonta à China do século IX, durante a dinastia Tang. Lá, os alquimistas buscavam o elixir da imortalidade, experimentando todos os tipos de combinações de substâncias naturais. Ironicamente, o que descobriram foi exatamente o oposto: uma mistura altamente explosiva. Essa descoberta acidental tornou-se inicialmente um recurso para a pirotecnia. Os primeiros usos da pólvora foram em fogos de artifício, destinados a afastar maus espíritos e celebrar festividades. Mais tarde, os chineses começaram a usá-la em armas primitivas, como lança-chamas, foguetes, granadas de mão e até mesmo canhões rudimentares chamados lanças de fogo. Com o tempo, o conhecimento dessa substância se espalhou para o oeste ao longo da Rota da Seda, alcançando o mundo islâmico e, posteriormente, a Europa. Foi lá que sua fórmula, bem como suas aplicações militares, foram aperfeiçoadas, principalmente a partir do século XIII. No século XIV, a pólvora já havia se tornado um elemento central da guerra. O desenvolvimento de canhões, mosquetes e outras armas de fogo tornou obsoletos os castelos fortificados e as armaduras medievais. As táticas militares tiveram que se adaptar rapidamente a essa nova realidade. O processo de fabricação começa com a obtenção de seus três ingredientes fundamentais. O salitre ocorre naturalmente em alguns solos secos e também pode ser produzido artificialmente. Antigamente, um dos métodos mais comuns de obtenção era por meio de excrementos animais ou restos orgânicos em decomposição, pois esses materiais contêm nitratos. Solo rico em nitrogênio era geralmente coletado e filtrado repetidamente com água para obter cristais de nitrato de potássio. O carvão vegetal é produzido por pirólise, ou seja, pela queima de madeira em um ambiente com deficiência de oxigênio. O tipo de madeira influencia a qualidade do carvão. Por exemplo, a madeira de salgueiro ou amieiro era particularmente valorizada por produzir carvão altamente poroso, ideal para combustão rápida. O enxofre, por outro lado, é encontrado naturalmente, especialmente em regiões vulcânicas. Também pode ser obtido como subproduto de certos processos industriais ou pela queima de minérios de sulfeto. Uma vez combinados, os ingredientes são moídos separadamente, até formar um pó muito fino, usando um pilão manual ou moinhos mecânicos. A finura do pó é crucial, pois quanto maior a área de superfície entre as partículas, mais eficiente é a combustão.
Em seguida, são misturados cuidadosamente. Há dois métodos principais para isso. Método seco, que envolve a mistura direta dos pós, o que é mais perigoso porque pode gerar faíscas por atrito. Método úmido, no qual água ou álcool são adicionados para reduzir o risco de ignição acidental. Este método também permite uma mistura mais uniforme dos ingredientes. Uma vez misturada, a pasta úmida é deixada secar e então granulada, passando o material por peneiras. Os grânulos resultantes geralmente têm um diâmetro entre 1 e 3 milímetros, e seu tamanho afeta diretamente a taxa de combustão. Os menores queimam mais rápido, enquanto os maiores queimam de forma mais controlada. Em certos períodos históricos, um processo adicional chamado corning foi utilizado. O pó já seco era ligeiramente reumedecido, prensado em blocos sólidos e, em seguida, moído novamente para obter grãos mais uniformes. Essa etapa melhorou sua estabilidade e eficácia. Uma das curiosidades sobre a pólvora é que, na Europa, durante a Idade Média, o conhecimento sobre o salitre era tão valioso que alguns governos regulamentavam seu comércio e produção como se fosse ouro ou especiarias. Na Inglaterra, por exemplo, o rei Henrique VIII incentivou a produção nacional de salitre para não depender de importações estrangeiras. O famoso cientista inglês Roger Bacon foi um dos primeiros europeus a documentar a fórmula da pólvora no século XIII, embora o tenha feito em linguagem enigmática para evitar problemas com a Igreja. No Japão, a introdução de armas de fogo pelos portugueses no século XVI transformou suas guerras internas. Curiosamente, séculos depois, o país abandonou quase completamente o uso da pólvora com o início do período Edo, adotando uma política de isolamento e desarmamento. A pólvora, por sua própria natureza, é extremamente inflamável. Ao longo da história, inúmeros acidentes fatais ocorreram em fábricas, arsenais e armazéns. Por esse motivo, as instalações dedicadas à sua produção foram construídas com paredes muito espessas e tetos leves, para que, em caso de explosão, a onda de choque fosse direcionada para cima, reduzindo assim os danos laterais. Hoje, embora a pólvora negra tenha sido amplamente substituída por compostos mais modernos, ela ainda é usada em pirotecnia, armas históricas e algumas aplicações controladas, como mineração artesanal e efeitos especiais em filmes. O impacto da pólvora na humanidade não pode ser subestimado. Ela impulsionou mudanças militares, políticas e sociais, abriu caminho para impérios e explorações e continua a nos surpreender hoje com sua importância na evolução da ciência e da tecnologia. Ao estudar sua história, entendemos não apenas como ele foi feito e usado, mas também como uma busca espiritual na China antiga acabou iniciando, literalmente, um novo capítulo na história mundial. E o impacto disso se espalhou muito além das fronteiras da China. Se você gostou do vídeo e aprendeu mais sobre pólvora, curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo interessante como este. Até breve para o próximo vídeo.